São aqui. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para trazer um pouquinho, de orientação, de bênçãos da palavra de Deus ao seu coração. 8 de maio do ano de 2020. Que o Senhor Deus possa abençoar você grandemente. Ainda estamos nesse momento delicado, nesse período de isolamento, mas temos visto as bênçãos do Senhor nosso Deus e nos alegramos em poder servir ao Senhor independente das circunstâncias. O importante é que eu e você, que cada um permaneça e continue firme nos caminhos do Senhor. A Bíblia nos fala sobre a importância, de sermos firmes, constantes, sempre abundantes na obra de Deus. Com muita alegria, conforme a transmissão vai acontecendo, nós também vemos ali o boa noite dos amados irmãos, queridos, que têm estado conosco aí. E também tenho ouvido, e muitas vezes converso no privado com algumas pessoas, eu tenho ouvido de pessoas que eles usam o seu direito de não deixar o seu boa noite, mas eles estão conectados. Então isso também alegra o nosso coração, em ver e saber que a nossa transmissão tem alcançado muito mais pessoas do que nós imaginamos. Então fique à vontade para compartilhar a nossa transmissão na sua página do seu Facebook, certo? Em sincronia com a minha página, estamos também ali na Segunda Igreja Batista Independente, no Facebook da nossa igreja. E depois, todas as nossas mensagens vão para o nosso canal do YouTube. Vamos ver o que Deus tem para nós hoje e que o Senhor possa ser honrado, exaltado, glorificado no nosso meio. Portanto, antes de introduzirmos o nosso devocional, vamos entrar agora em oração na presença de Deus. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Perdoe os nossos pecados. Nos ajude a entendermos a sua palavra e que ela possa vir de encontro às nossas necessidades. Tocando no coração, ó Pai, daquele que ainda não é crente em Jesus Cristo e também, ó Pai, fortalecendo a fé daquele que já é salvo no Senhor. Use a minha vida agora, Pai, para que eu possa falar apenas da palavra de Deus. No nome de Jesus, amém. E amém. Muito bem, então hoje à noite nós temos um importante devocional. Eu espero que Deus abençoe a sua vida com aquilo que vai ser trazido, certo? Hoje nós vamos falar sobre sinais de advertência. Sinais de advertência. Os sinais de advertência, eles são muito comuns, assim, na nossa sociedade. Se você for a um shopping center, muitas e muitas vezes, ou até mesmo, não somente nos corredores do shopping, dos shoppings, em lojas também, onde nós entramos no centro da cidade, por várias vezes eu já vi funcionários assim, fazendo uma limpeza no ambiente. E eles colocam uma placa ali, Cuidado, chão molhado. Aquilo lá é um sinal de advertência. Eu me lembro também, quando eu trabalhava na fábrica das bolachas Mabel, na verdade, eu trabalhava no departamento de vendas, e muitas vezes eu tinha que entrar dentro ali da fábrica, das bolachas Mabel. E ali eu me lembro que em muitos setores haviam sinais de advertência. É muito comum em alguns lugares, em fábrica, aqueles sinais, perigo, alta tensão. São sinais importantes. O ser humano, ele precisa de sinais. Ele precisa para tomar cuidado, para ele não tocar, ele não entrar em terrenos perigosos. No trânsito, é ainda mais comum os sinais de advertência. Em alguns lugares, já vemos as placas em todos os lugares, mas em alguns lugares, principalmente em pistas, em estradas, nós vemos sinais, como, por exemplo, perigo, animais na pista. Perigo, setor ou trecho com neblinas. Então, é assim. Os sinais, eles são importantes. Até nas casas. Você já percebeu que até em casas existem sinais? Alguns portões, eles colocam ali, somente se estão perto de lugares de comércio, eles colocam ali, proibido estacionar, sujeito a guincho. Aquilo lá é um sinal de advertência. Cuidado, cão bravo. Os sinais de advertência, eles são muito importantes. Eles nos avisam sobre algo que pode colocar a nossa vida em perigo
e a vida daqueles que estão conosco. Portanto, hoje à noite, eu quero falar um pouco sobre isso, porque o Senhor nosso Deus, ele também nos dá alguns sinais de advertência. A Bíblia, na verdade, ela é cheia de sinais. O Senhor Deus, ele sinaliza os perigos para nós. Por isso que a Bíblia, ela é um livro importantíssimo para aquele que quer andar em veredas corretas, em veredas seguras, porque a Bíblia, ela nos orienta sobre aquilo que é perigoso e aquilo que não é tão perigoso assim e eu posso estar me envolvendo. Na verdade, que não é perigoso e eu posso estar me envolvendo. De uma maneira especial, hoje à noite eu quero falar sobre os sinais de advertência de Deus em relação ao mundo. Ao mundo. Existem pelo menos 3 sinais que eu gostaria de, assim, estar trazendo para você, para a gente refletir um pouco. Tá certo? Vamos a eles. E eles são bem claros, com versículos, assim, extremamente conhecidos da palavra de Deus. Em primeiro lugar, o primeiro sinal de advertência, ele está em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, se você tiver uma Bíblia aí na sua mão, parte do versículo eu coloquei aí na projeção, mas Romanos 12, 2 diz: não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em primeiro lugar, o primeiro sinal de advertência, então, que vemos do Senhor Deus para nós em relação ao mundo, é que nós não devemos adotar a forma do mundo. O mundo tem uma maneira de agir. O mundo tem uma maneira de pensar, ele tem uma forma realmente de conduta. No entanto, Deus, ele nos adverte que nós devemos agir de maneira diferente. Nós não agimos como o mundo. E eu trouxe aqui, assim, pelo menos 2 subpontos para a gente refletir um pouco. Em primeiro lugar, então, é esse, né? Nós não devemos adotar a forma do mundo. A Bíblia diz: não sede conformados com este mundo. Em primeiro lugar, nós temos que tomar cuidado com o nosso conformismo. O que significa o conformismo? Ou sede conformados? É você começar a abrir mão de convicção, abrir mão de princípios importantes. Você percebe que a sociedade, de uma maneira geral, ela aos poucos vai se conformando com o mundo? Se você pegar, né, assim, as propagandas, se você pegar as fotos, se você pegar os hábitos e costumes das pessoas de anos atrás, você percebe hoje como as pessoas mudaram, independente até de igreja, como as pessoas mudaram, como o comportamento humano na sociedade, de uma maneira geral, ele mudou tanto. Por quê? Porque as pessoas vão se conformando. Parece que aquilo que era pecado no passado, que era errado no passado, hoje não é mais. No entanto, a Bíblia diz: não adote, não se conforme com o mundo. Continue firme naquilo que a palavra de Deus ela ensina. Então, se nós não somos conformados com o mundo, tomamos cuidado com o conformismo, nós então abraçamos, ao invés do conformismo com o mundo, nós abraçamos o cristianismo com Deus. Porque a palavra de Deus nos diz assim, né? Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso é ser cristão. Cristianismo, acima de tudo, não é frequentar uma igreja. Igreja é importante, mas você sabe que tem pessoas que estão dentro de igrejas, mas eles ainda não são convertidos, eles ainda não são cristãos. Assim como tem pessoas que estão impedidos de ir à igreja, por algum motivo ou outro, e eles são crentes genuínos, crentes verdadeiros. Então, nós não adotamos o conformismo e nós abraçamos de verdade o cristianismo, que se caracteriza pelo quê? Estar dentro da vontade de Deus. Nós somos sempre renovados, nosso entendimento vai sendo renovado, não por conformismo com o mundo, mas cada vez mais perto da vontade de Deus, da palavra de Deus. Certa vez eu aprendi isso numa mensagem, nunca mais eu esqueci, quero compartilhar com você sobre a vontade de Deus. E esse pastor, ele estava falando assim, que a vontade de Deus é essa para as nossas vidas.
que sirvamos ao Senhor aonde nós estejamos, que sirvamos ao Senhor da melhor maneira possível. Então é isso que é ser cristão, é servir ao Senhor, é não estar em conformidade com o mundo, mas é estar em conformidade com a palavra de Deus, é ser um cristão genuíno, verdadeiro, e por conta disso vamos estar dentro da palavra de Deus, dentro da vontade de Deus. Então você anotou o primeiro ponto? Lembre que o Senhor Deus está dando advertências para nós sobre o mundo. E o primeiro ponto foi esse. O Senhor, então, falou e nos mostra: não adote a forma do mundo. Mas vamos ao segundo, ou melhor, a segunda advertência de Deus para nós. Não apenas ele disse: não adote a forma do mundo, mas ele também disse: não ame o mundo. Não ame o mundo. E o texto de 1 João, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui também, 1 João, capítulo 2, versículo 15, nos mostra também algo muito claro de Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A segunda advertência do Senhor, então, é uma advertência assim, que traz um pouquinho de área de sentimento, né, nosso em relação às coisas. Em primeiro lugar, então, nós já vimos, né, a primeira advertência, que era sobre não adotar a forma do mundo, né, mas, segundo, não ame o mundo. Não amemos o mundo. E eu gostaria, sim, de trazer a exemplo do primeiro ponto, dois subpontos para o nosso pensar. O que Deus nos ensina sobre isso? O mundo. Por que então nós não devemos amar o mundo? A razão é bem simples e clara, entre tantas coisas muito importantes, mas o que nós destacamos no texto é que a Bíblia nos fala, até no contexto no versículo 17, e o mundo passa. O versículo 16 até está falando sobre a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. Todas essas coisas, elas são extremamente passageiras. Então, não compensa amar o mundo justamente por causa disso. São coisas extremamente rápidas, são passageiras. Nós não vamos, assim, levar nada destas coisas. O mundo passa. Já percebeu como muitas e muitas vezes nós estamos, assim, criando, investindo, desenvolvendo, levando um esforço e um amor tremendo por coisas que realmente não valem a pena? E o pior de tudo é que a gente percebe isso depois, muitas vezes, que passou muito tempo, depois de muitos anos. Nós vemos quanto esforço, quanto tempo a gente perdeu. O nosso amor, muitas e muitas vezes, ele não é bem direcionado. Ele não é dentro de prioridades, mas é um amor que realmente está agregado, apegado a coisas que passam. No entanto, Deus nos mostra que ao invés de amar o mundo, nós amamos a Deus. E o motivo está no texto bíblico aqui, né? O versículo 17 diz: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, se nós não amamos o mundo, porque o mundo passa, nós amamos a Deus e a vontade de Deus, porque isso, Deus e sua vontade, eles permanecem para sempre. É por isso que a Bíblia nos fala que nós devemos, ao invés de investir nas coisas terrenas, nós devemos investir nas coisas celestiais. Porque elas são, o quê? Eternas. Elas permanecem para sempre. Principalmente o nosso investimento, ele deve estar sempre em vidas, deve estar sempre em almas. A única coisa que nós vamos levar deste mundo para a eternidade são vidas, são almas. Nada mais nós vamos levar. Então, em segundo lugar, nós vemos a advertência do Senhor nesse sentido. Não ame o mundo, porque o mundo passa. Ame a Deus, porque Deus e sua vontade, ela permanece. Eles permanecem para sempre. Não é maravilhoso vermos as advertências do Senhor para nós? Mas existe uma terceira também que eu gostaria de compartilhar com você. Nós vimos: não adote a forma do mundo. Nós vimos: não ame o mundo. Em terceiro lugar, nós vemos isso: não seja
amigo do mundo. Amigo. Veja o texto de Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Eu também vou à minha Bíblia aqui. Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Terceiro e último lugar, nesse nosso devocional nessa noite, nós vemos a terceira advertência: a amizade. A nossa amizade, nosso relacionamento. O Senhor Deus nos adverte: não seja amigo do mundo. A Bíblia diz, né, qualquer que quiser, diz o texto bíblico ali, qualquer que quiser ser amigo do mundo. Vamos ver, então, alguns subpontos aqui também importantes. O primeiro deles, os amigos do mundo. Como que se identifica, como que se caracteriza uma pessoa que é amigo do mundo? A Bíblia nos fala nesse contexto, no versículo anterior, né? A Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedes mal para o gastardes em vossos deleites. De certa forma, os amigos do mundo, eles se caracterizam por isso. Eles querem os seus deleites, os seus desejos. Eles querem apenas satisfazer a si mesmo. Então, diante disso, apesar do texto ele ser bem profundo e sério, porque ele fala sobre adúlteros e adúlteras, e assim pecados bem graves de ordem moral, a grande verdade é que satisfazer os desejos da carne, isso não está ligado apenas nas questões morais. Elas podem estar em outras áreas da nossa vida, aquilo que a Bíblia chama os vossos deleites. O contexto em si até estava falando, mostrando que muitas e muitas vezes os crentes, então, eles pecam assim. Eles pedem mal e estão pedindo mal por quê? Porque eles querem apenas satisfazer os seus deleites. Sendo que a Bíblia nos mostra que Deus quer nos agradar. Deus quer nos abençoar naquilo que a gente precisa e até mesmo em coisas que não são prioritárias. Me lembro do texto que diz, né, alegra-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Deus, Ele é bom, irmãos. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele não está querendo que vivamos nesse mundo não desfrutando de algumas coisas que há neste próprio mundo. Deus, Ele é Pai. Ele nos abençoa, creio eu, e quer nos abençoar com algumas delas. O problema é quando nós queremos apenas os nossos deleites. Isso caracteriza uma pessoa que é amigo do mundo. Ele quer apenas satisfazer-se nesse mundo e, por conta disso, esquece a vontade de Deus. Mas nós vemos o complemento desse contexto e dessa advertência, mostrando que os amigos do mundo, eles querem satisfazer os vossos deleites, e os inimigos de Deus, né? É importante vermos aqui, porque a Bíblia nos fala: qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Então, quem que pode se tornar inimigo de Deus? Qualquer pessoa. Você que está me ouvindo nessa noite, se você não tomar cuidado, sem você perceber, você acaba se tornando um inimigo de Deus. Por quê? Porque está sendo amigo do mundo. A Bíblia nos mostra que nós não podemos, não vamos conseguir nunca servir a dois senhores. Portanto, se somos amigos do mundo, somos inimigos de Deus. Se somos amigos de Deus e estamos dentro da vontade de Deus, automaticamente vamos andar na contramão do mundo e vamos arrumar inimizade com o mundo. Inimigos de Deus. Eu creio que ninguém aqui quer ser inimigo de Deus, não é verdade? Não, você quer ser amigo de Deus. Você quer ter um relacionamento com o Senhor Deus. Diante disso, diante dessas três advertências, nós concluímos com esse pensar. O que faremos com as advertências do Senhor? Deus nos fala: não adote a forma do mundo, não ame o mundo e não seja amigo do mundo. O que nós devemos fazer, então, uma vez que nós estamos nesse mundo? Você sabe que na Bíblia existem mais de 250 referências sobre o mundo. O que nós vamos fazer, então, uma vez que estamos nesse mundo? Eu te digo o que nós devemos fazer. Na verdade, a Bíblia nos diz o que nós devemos fazer. Eu quero deixar 2 versículos de conselho bíblico para você nessa noite. A Bíblia nos diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sobre um monte. Então, concluindo, vemos que nesse mundo
nós temos que tomar cuidado. Deus nos adverte sobre a nossa conduta, mas a Bíblia nos mostra que Deus nos aconselha a brilhar como luz nesse mundo. E você pode dizer, pastor, mas esse mundo está tão em trevas, existe tanto pecado, e é justamente aí, onde há mais trevas, que a nossa luz tem a oportunidade de brilhar. Guarde com você esse texto, Mateus 5,14. E também uma outra referência que eu separei para você. Filipenses 2,15 diz, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros. Olha a palavra aí de novo, no mundo. Então Deus nos adverte sobre o mundo, mas ele usa essa mesma expressão, mundo, para dizer que nós podemos então resplandecer, e diz a Bíblia, como astros neste mundo. Ah, então você achou que existiam só astros no cinema? Lá em Hollywood, nas grandes produções, né? Aí mundiais, só existem astros no futebol, no esporte? Não. Existem astros, do ponto de vista divino, muito mais importantes, que são os crentes, que, como luz, estão resplandecendo neste mundo. Advertências de Deus para os crentes. Que o Senhor Deus nos ajude, nos abençoe. Pai, obrigado por tua palavra. Esteja, ó Pai, usando as nossas vidas para brilharmos a luz de Cristo. E que se alguém que está assistindo essa mensagem precisa de vitória sobre algum pecado, por favor, Senhor, em nome de Jesus, ajude essa pessoa. E que cada cristão verdadeiramente possa brilhar a luz de Cristo, ser um astro neste mundo. Dá-nos uma boa noite de descanso e esteja também tocando no coração daquele que ainda não é um crente em Jesus. É a minha oração, em nome do próprio Cristo eu oro. O Senhor e Salvador Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por sua participação, vários irmãos ali dando uma boa noite. Deus abençoe ricamente a sua vida. Deus permitindo, amanhã às 20 horas voltamos aqui para o nosso devocional. Esteja aqui conosco mais uma vez, tá certo? Eu aguardo por você. Mas um pouquinho antes, às 18h30, teremos a nossa classe Boas Novas virtual. Dona Érica, com os fantoches, e nós vamos também aprender bastante da palavra de Deus. Essa transmissão estará em sincronia com o Facebook da nossa igreja, Segunda Igreja Batista Independente. Domingo de manhã, às 9 horas EBD, 10h30, culto infantil. À noite, 18h30, crianças, culto infantil, 19h30, o culto para os adultos. Deus abençoe e terminamos a nossa transmissão com a nossa divisa. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós?